Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos revisar um artigo científico que foi publicado no ano de 2015, cujo título é An Empirical Study of Design Degradation, How Software Projects Get Worse Over Time. Então, é um tópico de interesse de pesquisa, né, erosão arquitetural, degradação de design, e eu achei esse um artigo muito interessante porque ele passou por 220 projetos, tentando analisar como é que era a curva de evolução dos cold smells nesses projetos, né, com o passar das semanas aí do projeto. Como sempre, quando eu vou revisar artigo científico, eu faço uma cola aqui, né, uma pesca, como eu diria, né, quando eu morava em Salvador. Eu faço uma pesca aqui, que eu vou lendo durante o vídeo. Então, se você perceber que meus olhos estão para um lado ou para o outro, sou eu vindo aqui, né, numa aba, as coisas que eu escrevi para falar para você, porque é muita informação. E aí, de vez em quando eu vou falando aqui, eu posso esquecer de alguma coisa que eu anotei, que eu acho que pode influenciar na qualidade da revisão aqui para você. Beleza? Então, só para dar aqui, né, uma visão do artigo. Esse aqui é o artigo. Beleza? Eu vou usá-lo aqui, né, na hora de mostrar uns gráficos e tal, que eu deixei anotado aqui as páginas, que eu acho interessante na hora de demonstrar aqui para vocês. Então, começando aqui, né, algumas coisas, algumas informações importantes, além do título aí, né, do artigo. Então, falando sobre o método, foram avaliados aí, gente, os cold smells em exatamente 220 projetos open source diferentes hosteados no GitHub. Eu falo um pouco mais sobre os critérios de seleção daqui a pouco, beleza? O resultado, né? Então, um resultado que aconteceu aí, né, foi identificado que corrigir defeitos é priorizado em cima de melhorar o design. Não me parece que é uma novidade isso, né? E também foi identificado que existem mais chances de corrigir problemas de design no começo do projeto. E a conclusão, que também me parece óbvia, né? Pelo menos para mim, nesse momento é óbvia, que os problemas de design tendem a se acumular com o tempo do projeto. Então, é uma área de pesquisa ampla dentro da academia, né? As dificuldades de manutenibilidade no software com o passar do tempo. Então a gente fala de envelhecimento de software e o quanto de tempo você investe tendo que manter, né? E a equipe vai crescendo e não necessariamente o nível de qualidade do software vai aumentando. O pace de desenvolvimento vai ficando mais lento e tudo mais. Então tem várias complicações aí. E eu achei que esse artigo faz um bom papel, por mais que eu analise projetos open source, né, e não projetos do mercado, mas acho que ele faz um bom papel trazendo informações que eu acho que são legais aqui pra gente, né. O artigo tentou responder 4 perguntas diferentes. Como os cold smells evoluem com o tempo? Uma outra pergunta foi: as atividades de refatoração são feitas em maior quantidade por algum determinado subgrupo dentro da equipe de desenvolvimento? Ou seja, tem um grupinho de pessoas ali, né, que refatoram e tiram cold smells a maior parte das vezes dentro do projeto. O nível, né, de testabilidade do projeto e a qualidade dos testes mostram alguma correlação com o design. Esse aqui é um tema obviamente recorrente, né? E eles também tentaram verificar se existe um match entre os principais smells investigados na academia versus os principais encontrados nos projetos. Uma coisa importante, a principal fonte de maus cheiros de código continua sendo os smells introduzidos pelo livro de Martin Fowler do Refactoring, beleza? Então aquele conjunto ali, né, que foi identificado naquele livro serve de inspiração e de investigação entre os mais variados projetos do planeta aí, beleza? Então, falando um pouquinho mais, né, sobre os critérios de seleção. Então, os projetos precisavam ser escritos em Java, principalmente, né? Java é uma linguagem muito utilizada dentro do GitHub, e ela tem bastante ferramentas de análise estática, especialmente ferramentas de análise de cold smells. Então, isso foi um critério para poder selecionar os projetos para que a análise pudesse ser feita, né? Foram analisadas as 200 primeiras semanas dos commits dos projetos. Por que 200 primeiras semanas? Porque na hora que eles foram olhar a frequência de commit entre os mais variados projetos, eu vou falar uma coisa que está escrita no artigo, não que eu entenda,
beleza? Mas a explicação do paper para o número de semanas é baseada na propriedade de cauda longa depois da análise, né? Então eles perceberam que depois da 200ª, sei lá, né, semana, a frequência de commits tendia a cair ali. Então pareceu interessante olhar só as 200 primeiras semanas para tentar pegar o máximo de insight. A unidade de medida para avaliar a introdução e remoção de smells, né, foi semanas, então eles tentaram olhar, né, que eles poderiam olhar por dia, por hora, por minuto, por mês, e eles pegaram por semana, porque eles entenderam que era uma granularidade interessante para tentar juntar informação, né, sobre o projeto. Eles removeram todos os projetos que tinham menos de 10 arquivos ou menos de 534 linhas de código, né? Que número, né? 534. Também foram removidos os projetos com menos de 10 semanas de vida, porque, enfim, não pareceu interessante para eles ali, né? Comparado com o tempo dos outros. Eu pelo menos não vi uma explicação certinha sobre por que 10 semanas parecia menos relevante do que os de, sei lá, 3 anos. A ferramenta utilizada para fazer a detecção de smell foi a Infusion. Eu tentei achar para baixar, né, pelo menos o site, e o site estava fora do ar. Tinham outras ferramentas como o Deodorant, não sei como é que pronuncia, né, e tal, mas eles escolheram essa. Para vocês verem aqui, né, quais os smells que a Infusion pega. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um segundo, tá aqui na página 3. Então, isso daqui é informação importante, né? Deixa eu só me jogar um pouquinho aqui pro lado, Rapidex. Isso aqui é informação importante porque a análise dos smells foi baseada nos smells, né, que a ferramenta pegava. Então aqui tem uma lista desses smells. Por sinal, eu acho que eu vou criar uma playlist em algum momento aqui no canal, né, revisando cada um dos smells citados no livro de Martin Fowler, que eu acho que pode ser interessante falar aqui. Beleza? Mas aqui tem a lista, né, enfim, né, de tudo que foi analisado lá. Deixa eu só pegar aqui. E no total foram coletados aqui, né, uma última informação sobre os critérios de seleção, foram coletados 33.070 commits para verificar a parada, né? Então, agora tentando responder as perguntas. A primeira pergunta é como os code smells evoluem com o tempo. Então, a primeira informação que é importante, né, eles tentaram achar a tendência aí, né, de introdução, remoção ou manutenção do nível, né, do número de maus cheiros de código com o passar do tempo do projeto. 55% dos projetos mostraram tendência de alta, de acréscimo, né, de code smells com o passar do tempo, enquanto que 7,85% apresentaram tendência de baixa e 37% apresentou uma tendência de estabilidade, ou seja, a maioria dos projetos demonstra a tendência de colocar mais maus cheiros no código, dificultando a eventual manutenção do sistema com o passar do tempo. Isso aqui considerando um projeto open source, beleza? E vamos só ver aqui, né, na página 5 do artigo tem vários gráficos falando sobre isso. Deixa eu chegar lá com você. Então, rapidão, calma lá. Então aqui, né? Então aqui você tem, né, nessa figura 2, né, a contagem normalizada aqui de code smells com o passar do tempo. Então você vê a curva ascendente aqui. Aqui na figura 3, você tem uma determinada seleção, né, de code smells. Então ele pega aqui blob class, blob operation, data clumps. E você vê aqui, né, a ascendência, ou a ascensão deles, né, o crescimento, na verdade, deles com o passar do tempo. Aqui você tem um outro gráfico mostrando como é apresentado, né? Você tem umas categorias de code smells lá pelo livro, beleza? Então ele aqui coloca, perdão, aqui ele coloca, né, as categorias de novo aqui para você ver. Eu tinha olhado categoria e eles têm a concentração dos grupos de code smells, mas a categoria é o code smell em si aqui, né? Perdão. Então ele mostra aqui, né, a tendência de crescimento para vários deles e tal. Então aqui tem, acho que é o clássico God Class aqui, né, mostrando aqui a tendência de crescimento de classes deuses aí. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó, tem mais. Então aqui, ó,
você tem outros smells, né? Então data class, external duplication, internal duplication, aqui você tem o gráfico. Então essas classes que representam dados aí, né? Então com pouca operação, tendem a crescer no sistema. Que não me parecia ser muito estranho se for, principalmente, apesar que são frameworks, né? Mas se for API e tal, tende a ser uma coisa... Meu chute é que tende a ser normal mesmo, né? As classes ali da borda do sistema, né? Tanto para sair quanto para entrar dado. Aqui tem mais tipos, né, de smells aqui, e todos mostrando tendência de alta com o passar das semanas, né, ou pelo menos a maioria deles, menos o verdinho aqui, né, de acoplamento intenso, né, tal, que depois, a partir da semana, sei lá, 170 ou algo do gênero aqui, começou a cair, beleza? Então, pensando, né, nessa parte aí, né, de como evolui a tendência de alta, né, na introdução de cold smells para a maioria dos projetos. Ele tem vários gráficos mostrando como os diferentes cold smells vão aumentando com o passar do tempo. Uma outra coisa legal, né, foi aquela pergunta, né, as atividades de refatoração são feitas em maior quantidade por algum determinado subgrupo dentro da equipe de desenvolvimento? Então, sim, são. Então, eles identificaram que menos de 5% dos commits removeram smells e que apenas 10% das pessoas foram responsáveis por esses commits. Então, isso fala com o início aqui do paper que eu falei para vocês, né, que os projetos passam muito mais tempo corrigindo problemas do que melhorando o design, e que uma concentração pequena de pessoas são as responsáveis por essas eventuais melhorias aí no design. E uma outra informação, né, que para este artigo não foi relevante estatisticamente, mas eu falo sobre isso no final, que eu acho que seria no outro contexto. Mas então eu escrevi aqui, né? Por mais que não tenha sido relevante estatisticamente, apareceu que os core committers parecem remover mais smells do que introduzem, enquanto que os que não são do core time, ou seja, que não são core committers, tendem a colocar mais smells do que tiram. Então, apareceu esse número. Pessoas que estão mais envolvidas no projeto tendem a tirar mais smells do que colocarem. Pessoas que estão menos envolvidas no projeto tendem a colocar mais smells do que tirarem. Mas eles não acharam relevância estatística aqui, né, para conseguir falar sobre isso com mais força. Mas o meu chute, eu vou falar sobre isso no final, é que no mercado, eu acho que a gente acharia, isso seria mais intenso aí, beleza? Uma outra parte aqui, né, o nível de testabilidade do projeto e a qualidade dos testes mostram alguma correlação com o design. Então eles não conseguiram achar nenhuma correlação aí, né, entre eventual qualidade da bateria de testes e a presença, né, da maioria dos cold smells. Os únicos cold smells que tiveram alguma relação com cobertura de testes aí, né, com cobertura de código testado, foi os smells de duplicação de código, mas foram os únicos dois que apresentaram uma correlação, né, com técnicas de cobertura de código. E o artigo reforça que o único indício é que a única relação que espera-se sobre a qualidade dos testes é que se você tem uma bateria de testes de qualidade, provavelmente você tende a ter um software talvez mais confiável, né? Esse é o indicador aí da parada, mas nenhuma relação com design, coisa que eu acredito bastante, por sinal. E uma outra pergunta, existe um match entre os principais smells investigados na academia versus os principais encontrados nos projetos? Então, esse aqui é interessante também de mostrar, né? Eu mapeei aqui a página 7. Deixa eu só chegar aqui na página 7. Calma aí. Aqui, ó. Então, aqui tem essa tabela mostrando, né, o rank que eles pegaram do smell dentro dos projetos analisados versus o rank de análise desses smells em revisão da literatura das pesquisas que foram feitas, né, dos artigos que foram publicados até aquele momento, que era 2015. Então, Data Clamps foi o que mais apareceu aqui no projeto, e ele aparece em 7º na literatura. Beleza? Data Class é o segundo que apareceu, aparece em 4º. Dependência cíclica, 3º no projeto, 10º. Blob Operation, 4 e 5, né? Duplication, 5 e 1 e tal.
E aí, ele cita aqui, né, que não necessariamente os temas mais interessantes são os que de fato aparecem no projeto em si. Beleza? Então, existe ali um certo mismatch entre os principais, para os mesmos smells, a aparição deles nos projetos open source que foram analisados aqui versus a aparição deles na referência, enfim, né, na revisão da literatura da academia sobre o tema. E aí, para fechar agora aqui, né, então, coisas que eu acho sobre o artigo. Esse tema de degradação de design, erosão arquitetural, é um tema que, obviamente, muito me interessa, né, o principal tema de engenharia de software aqui do canal. Realmente eu acho um problema sério, que o tempo vai passando e o código vai ficando mais difícil de ser mantido, mais difícil de ser evoluído, e eu acho que isso influencia, né, no tamanho das equipes e tudo mais que a gente tem. Uma coisa que eu acho muito, que eu quero levar para frente, né, mas que é mais difícil de fazer, é que a maioria dessas revisões de degradação de design, né, de arquitetura e tudo mais é feita em cima de projetos open source, porque afinal de contas a gente tem trilhões de projetos no GitHub mesmo, né? Isso é fonte de inspiração para inteligência artificial, vídeo aí, GitHub Copilot e coisas do gênero. E também é fonte de inspiração de análise, né, dessas degradações. Só que para mim o contexto de um projeto open source é muito diferente do contexto de projeto de mercado, né? Primeiro, acho que a diferença principal aqui é que num projeto open source existe core team. Num projeto de mercado, o core team vaza regularmente. Então, quando a gente fala de envelhecimento de software, o meu chute, que eu preciso investigar, obviamente, mais, é que o envelhecimento de software machuca muito mais os projetos de mercado do que os projetos open source, né? E aí, os efeitos desse machucado, né, dessa sofrência que eventualmente aconteça no mercado, eu acho que se reflete no número de pessoas que trabalham de vez em quando em cima dos produtos que a gente vê por aí, né? Se você for comparar, muitas vezes um core team de um projeto open source, o time ali de um projeto open source, né, que toca o projeto open source para frente num pace, puta, até interessante na maioria das vezes, o número de pessoas é muito menor do que o número de pessoas que estão num projeto de mercado, né? Quando pensando em um produto especificamente. E aí, acho que é uma fonte de possível investigação, né? Por que precisa de mais gente aqui do que a dali e tudo mais? Então, eu acho que é um parque de diversões de investigação isso. Eu acho que tem muita coisa legal para sair, né? Mas o meu chute é que o envelhecimento de software ele é muito mais tenso em produtos do mercado do que em projetos ou produtos, eventualmente, open source aí. Uma outra coisa que é muito interessante, né? Essa é mais um indício aí, né, que a qualidade da sua bateria de testes e o número de testes que você tem fala pouco com o design do seu código. Eles têm um gráfico disso aqui, né? Deixa eu mostrar para você. Só um segundo. Acho que tá aqui, ó. Aqui você tem a curva de crescimento, né, do smell de código versus os casos de teste escritos aqui, né? Então você tem a manutenção dos casos de teste e o code smell vai só aumentando, beleza? Então, óbvio, existe pouca evidência quando você vai analisar as pesquisas, né? Enfim, né? Quando você vai pegar as análises, que o jeito que você testa e como você testa impacta de fato no seu design. Então, a minha aposta recorrente aqui atualmente cara, se você vai testar, óbvio, quer fazer, você vai fazer, né, os testes aí da sua aplicação para tentar melhorar o código, pensa no aspecto de confiabilidade. O quanto que os seus testes estão aumentando a confiabilidade do seu código. Se melhorar o design ou algo do gênero, é um detalhe. Um detalhe, né? Você tem N técnicas para pensar no design aí do seu código, né? Para compor aí a sua caixa de ferramentas para entregar um design que seja interessante, que claramente, com todas essas técnicas, o design ainda sofre. De novo, a gente está falando que sofre no projeto open source, que ele tem um pace mais estável, né? Um time mais estável, enfim, tem tudo isso.
Então acho que esse aqui também é uma... Para esta análise aqui que foi feita, né, para este contexto, com todas as ameaças à validade aqui, né, que ele fala que os projetos foram só do GitHub e tudo mais, mas para este contexto mostrou-se de novo a pouca ou nenhuma relação entre os seus testes e o design do seu código. Então, se você vai testar, você vai colocar, na minha opinião, né, você vai sugerir, você vai colocar energia nisso, putz, vamos aumentar a cobertura, vamos testar mais e tal, foca na qualidade. O que você pode colocar no seu teste? Na qualidade que eu falo, na confiabilidade, perdão, né? Quando eu quis dizer na qualidade pelo aspecto da confiabilidade do seu código. Putz, como é que você está fazendo a cobertura do seu código? Você está considerando ali, né, maximizando o número de caminhos e tal? Como você está combinando as técnicas de teste, né? Então, putz, você tem a sua técnica de cobertura de teste, aí você pode combinar, né, com técnicas de limites ali, né, com boundary test, aí você tem os property based tests, aí você tem a pirâmide de testes e tal. Será que você está usando os mocks só quando precisa, de verdade? E quando você está mockando, né, será que você não está criando tanto mock e colocando tanta expectativa que você, na verdade, não está conseguindo testar o seu código de fato, porque os seus mocks estão toda hora configurados para retornar o que deveria retornar? Então eu colocaria energia mais nisso, no aspecto da confiabilidade, do que necessariamente no design, né? Eu já falei em outros vídeos que fazer um design que facilite o teste, né, e ver o teste influenciando no design, para mim é secundário ali, né? Meu foco em geral, quando eu estou escrevendo o código, é fazer o código para atender a funcionalidade do jeito que eu entendo que vai ser mais manutenível possível. E hoje em dia a técnica que eu acredito que mais facilita a manutenção é a técnica, é o design aí, né, inspirado na psicologia da cognição, que é o CDD, que é o que eu mais trabalho, beleza? Eu acho que ele é uma peça que tende a ser interessante aí, né, quando você quer controlar a complexidade e facilitar a eventual manutenção, beleza? Mas bom, era isso. Eu espero que para você tenha sido útil aqui, né? Então, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Esse é um tema que eu gosto bastante de falar, né? Que é o que mais me interessa na engenharia de software hoje em dia. Com certeza vai ter muito mais sobre isso aqui no canal. Era isso. Tchau.